Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Dando continuidade hoje à nossa discussão de células do sistema nervoso, vamos falar sobre velocidade de condução da informação em diferentes tipos de neurônios. Então, peço para vocês que deem aquela força para o canal se inscrevendo, deixando o like, comentem, deixando as dúvidas e não percam a oportunidade de conferir a comunidade de aprendizagem do canal. Tá muito bacana, tem roteiros de aprendizagem muito bem feitos, muito bem construídos, para que vocês possam organizar o aprendizado de vocês e finalmente entender fisiologia. Então confiram aqui embaixo no botão Seja Membro como participar dessa comunidade, serão muito bem-vindos. Então se vocês estão preparados, vamos lá! Bom, galera, a gente viu no vídeo anterior que a gente pode classificar os neurônios de várias formas. Uma outra forma que não foi vista nesse vídeo, e nós vamos ver agora, é quanto à velocidade que esse neurônio consegue desenvolver para conduzir a informação. Duas coisas são importantes para a velocidade. O diâmetro do meu axônio, ou seja, quanto mais calibroso ele for, mais robusto ele for, mais rápido ele é. E a quantidade de mielina, então a quantidade desse isolante branquinho que a gente tem em torno do axônio. Quanto mais isolado ele for, mais rápido ele vai ser. E a gente vai encontrar, lembrando, né, pessoal, que esse material, eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma conferida, quiserem adquirir, ele está à venda. Então é só clicar no link e vocês vão ser redirecionados para a loja da Engenhos, que é um outro projeto que eu faço parte, onde eu desenvolvo esses materiais que a gente usa aqui no canal. Então, adquirindo pelo link do canal, vocês vão estar dando uma força bem legal para a gente continuar fazendo os vídeos. Voltando para o nosso assunto, essa forma de para classificar quanto à velocidade, eu tenho duas classificações distintas. Uma classificação que é utilizada para neurônios motores e sensoriais, ou seja, aquele que obtém informação da periferia sensorial, e aquele que leva a informação para eu executar uma ação, que é o motor. E uma outra classificação que eu uso para sensoriais. Essas classificações ocorreram em paralelo e são mantidas até hoje, então é legal a gente conhecer as duas. Como é que funciona essa mais abrangente? Essa classificação mais abrangente, a gente sempre vai ter uma letra arábica, que vai ser A. Tem B também, mas B é bem incomum a gente encontrar as descrições desse neurônio. Bom, mas vamos fazer completinho, vamos colocar o B aqui. E o C. Então eu tenho neurônios do tipo A, do tipo B e do tipo C. Dentro do tipo A eu tenho subclassificações. Eu tenho alfa, eu tenho beta, eu tenho gama e eu tenho delta. Então eu uso, né, nas subclassificações, eu uso uma letra grega. Então vai ser uma letra arábica seguida de uma letra grega. Tipo A são aqueles ricos em mielina. Então todos os A são mielinizados, B e C não. Então vamos colocar aqui. Mielina. Então, para alfa, beta, gama, delta, a mielina vai decrescendo. Sendo que aqui o alfa é o de maior quantidade e o delta é o de menor quantidade de mielina. B e C não tem mielina. Então a gente já viu que os A são os mais rápidos e provavelmente o A alfa seja o mais rápido de todos, o A beta um pouco mais lento, o A gama mais lento, o A delta mais lento, ou seja, a velocidade vai descer. Vamos ver se isso é verdade, porque a gente tem o segundo fator, que é o diâmetro. Como é que funciona aqui em questão de diâmetro? Mesma coisa, o A são os maiores e o C são os menores. Então o A vai ter em torno de 12 a 20 micrômetros de diâmetro. Então aqui é tudo em micrômetro. Os betas são um pouco menores, com 5 a 12. Aí varia um pouquinho do livro que a gente pegar, tá? Mas fica em torno disso. 3 a 6. E aí o delta já é mais fininho de todos. Os beta vão ter
um tamanho menor que 3 milímetros de diâmetro. E o C, eu tenho dois tipos, de acordo com a função, mas de forma geral vai estar entre 0,3 e 1,2. Então a gente pode ver que a mielina acompanha também o diâmetro. Então, se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar com bastante segurança que a velocidade está grande aqui e ela decresce em direção a esses aqui. Esses são os mais lentos e esse aqui são os mais rápidos. E se a gente for medir essa velocidade, a gente vai ver isso na prática. Aqui eu vou ter em torno de 70 a 120 metros por segundo. Isso é rápido pra caramba, né? Muito rápido. E aqui eu vou ter de 30 a 70 metros por segundo. Aqui de 15 a 30. De 12 a 30. Então a gente pode ver que o delta e o C são bem parecidos em termos, o delta e o gama são bem parecidos em termos de velocidade. O B de 3 a 15 e aqui embaixo eu vou ter bem lento de 0,5 a 2,3 metros por segundo. Isso quer dizer, olha só, aqui é um exemplo, tá? Tipo C eu carrego dor e temperatura. Um tipo específico de dor. Né? Dor pode ser aqui, o delta, e pode ser o C. Isso quer dizer que se eu tenho uma dor lá na ponta do dedo, até ela chegar ao meu sistema nervoso central, pode levar mais de 1 segundo. Porque é mais de 1 metro para percorrer, né? Então pode levar 2, 3 segundos para chegar, dependendo da dor. Por isso que a gente tem aqueles efeitos, né? De, só doeu quando eu olhei, que tu bate, a batida é percebida aqui pelo A beta, que é muito rápido. E aí, como tu viu que tu bateu, tu direciona a tua atenção para aquele dedão lá que tu bateu no chão. E aí tu vai te dar conta que te machucou pela visão, mas ao mesmo tempo está chegando essa informação de dor por uma via bem mais lenta do que a via da batida. E aí tu acha que doeu porque tu olhou, mas na verdade não. Na verdade a informação de dor só é mais lenta. Como a informação de dor ela é muito contínua, ela não precisa ser rápida, porque ela vai continuar lá. Agora a informação tátil, por exemplo, tato discriminativo, estou sentindo a textura de algo, isso muda em frações de segundo a informação sensorial. Então precisa ser muito rápido. Vamos a alguns exemplos, então, de que tipo de informação está dentro de cada uma dessas vias. O neurônio alfa é o meu famoso motoneurônio, o neurônio motor. É o cara que controla a musculatura estriada esquelética, ele é muito rápido. O beta está envolvido com o sistema sensorial, com aquelas informações muito complexas. Como a gente estava falando agora, sentir a textura de um objeto, um tato discriminativo, isso usa beta. Gama é motor também, e ele comanda um sensorzinho que tem dentro do músculo, para fazer esse sensor contrair junto com o músculo e ficar sempre responsivo. A gente fala disso lá em reflexos medulares. Isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente estiver vendo essa parte. Mas é importante a gente saber que também é motor e controla esse sensor que tem dentro do músculo. O delta vai para dor e temperatura. Aqui no beta a gente está falando de sistema nervoso autônomo. Simpático, parasimpático, principalmente os neurônios pré-ganglionários, que estão antes do gânglio. Quando vocês estudarem simpático e parasimpático, isso também vai fazer sentido. E o C a gente também está falando em dor e temperatura. E também alguns neurônios pós-ganglionários do simpático. Então também sistema nervoso autônomo aqui. Certo? Então quando a gente fala do diâmetro aqui e a velocidade de condução, nem todo neurônio é igual. Eu vou ter diferentes tipos e diferentes velocidades de condução. Então para a gente fechar essa nossa classificação, vamos só ver aquela outra que usa uma outra nomenclatura para a gente encerrar e entender essa velocidade de condução das fibras. Então vou apagar aqui e já volto para continuarmos.
Bom, nessa classificação aqui, a gente vai usar algarismos romanos. Então, a gente vai usar 1, 2, 3 e 4, sendo que 1, 2 e 3 tem mielina. A 1 é a com a maior quantidade de mielina, a 3 é com a menor quantidade e a 4 não tem. Então a 4 equivaleria a C e essas aqui equivaleriam às tipo A da classificação anterior. Em termos de tamanho, diâmetro da minha fibra, a tipo 1 eu vou ter tipo 1A e tipo 1B, mas aqui a gente vai deixar tudo classificado junto, porque a maior parte dos livros, na hora de falar do tamanho, mantém só o grupo como 1. Então aqui é de 13 a 20 micrômetros, então aqui também em micrômetros. As do tipo 2 são de 6 a 12. As do tipo 3 são de 1 a 5. E essas do tipo C são de 0,2 a 1,5. É tipo 4, bem característico do tipo C, né? Mesmo tamanho lá, bem parecido. Quanto à velocidade de condução, a gente já pode ver pela quantidade de mielina e pelo tamanho que vai diminuir à medida que o número cresce. Porque se eu tenho mais mielina e maior tamanho, eu tenho maior velocidade de condução. Então aqui também, ó, bem próximo do que a gente estava falando lá, de 80 a 120 metros por segundo. As tipo 2 de 35 a 75 metros por segundo. As de tipo 3 de 5 a 30 metros por segundo. E as de tipo 4, de novo devagarinho, de 0,5 a 2 metros por segundo. Pode ver que tem uma sobreposição com aquela outra classificação, né? A gente precisa conhecer as duas, porque quando a gente estiver falando, por exemplo, de sensorial, aparece muito essa daqui. Mas daí daqui a um pouco também começa a aparecer a outra. Então a gente precisa conhecer essas classificações que foram criadas por autores diferentes, então a gente tem classificações diferentes. Dentro de um mesmo livro a gente encontra as duas classificações, então é bem comum achar isso. Então aqui, em termos de onde eu encontro fazendo o quê? Essa daqui, de novo, né, aquele tato, aquele informação sensorial complexa. Essa daqui é uma sensorial um pouco menos complexa. Aqui eu estou falando de novo de dor e temperatura, em sobreposição com aquela A delta, né, seria equivalente. E aqui eu estou falando também em dor e temperatura, em sobreposição com aquele tipo C. E assim a gente conhece as duas classificações quando a gente vê pelo livro. Certo? Espero que esse vídeo tenha sido bem útil para vocês, que a partir daí vocês consigam entender um pouco mais quando essas nomenclaturas aparecerem nos livros, saber do que a gente está falando. Agradeço a atenção de vocês, o carinho nos comentários que vocês sempre têm deixado. Não esqueçam de conferir a nossa comunidade aqui embaixo, conferir os materiais e se engajar mais com esse aprendizado dessa ciência maravilhosa que é a fisiologia. Como sempre, eu desejo a todos ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!